Estamos de volta com o grande debate. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, garantiu que não há falta de compromisso do presidente Lula com a meta fiscal no próximo ano. A fala do ministro vem após a declaração do presidente Lula de que dificilmente alcançaria cumprir a meta no ano que vem. Eu estou falando para você, já falei a quarta vez que eu respondo. Mas o senhor está para o Ministério da Fazenda, nós vamos levar medidas para o governo para que os objetivos do governo sejam alcançados, independentemente desses contratempos que foram apurados ao longo do exercício e que tem trazido a erosão da base de cálculo dos tributos federais. Mas precisa validar na política as decisões que vão ser tomadas. Tá bem? Existe uma percepção Obrigado, gente. Do mercado sobre leniência do Banco Central em relação... Caio Coppola, o Brasil vai conseguir o equilíbrio fiscal para o próximo ano? Bom, a julgar pelas falas do próprio presidente da República, não. Ele foi muito claro aí ao delinear essa possibilidade em tom quase de certeza, né? Não à toa, depois da fala do Lula, o dólar voltou a ser negociado aqui no Brasil, é isso mesmo, acima de R$5. E a questão mais importante é que o maior risco para a nossa economia não é necessariamente o déficit fiscal, é que o déficit fiscal seja maior do que já projetado nas projeções dos analistas, né? Eles projetam aí um déficit em torno de 0,7% do PIB em 2024. Agora, o problema escala muito se, dentro da sua própria proposta de meta fiscal, de arcabouço fiscal, o governo não conseguir soluções. E o que a gente vê a esquerda brasileira fazendo, o que a gente vê o governo fazendo, é a velha receita de sempre, né? Aumentar a carga tributária. A gente teve aqui, imagina, essa fala vem mesmo depois da aprovação tanto do projeto de taxação dos fundos offshore quanto do projeto de taxação dos fundos exclusivos. Se não me engano, a expectativa de receita, né, só com essas duas medidas, supera mais de 20 bilhões de reais. Ainda assim, fala-se em quebra da meta fiscal. Então, isso impacta dólar, pessoal, isso impacta a inflação e isso impacta taxa Selic. Então, assim, foi uma fala inconsequente. Eu estava vendo aqui as manchetes, olha, erro de Lula ao minar a meta, presidente dificulta o próprio governo, ou fala de Lula sobre meta de déficit foi infeliz na forma e no conteúdo, presidente desautorizou o ministro da Fazenda. Então, assim, o mais importante de tudo, isso, vamos combinar, era um erro do governo passado também, especialmente nas questões de economia. O mais grave é a falha de comunicação interna e comunicação externa com o público, né? Isso daí mexe na economia, manipula os números e não serve ao Brasil, que precisa de estabilidade para crescer. Zé, o Brasil consegue o equilíbrio fiscal no ano que vem? Eu acredito que a fala do presidente Lula foi bem ponderada no seguinte sentido. Primeiro, nós temos um compromisso do presidente da República demonstrado nos governos dele anterior com a responsabilidade fiscal. Uma coisa é responsabilidade fiscal, outra coisa é a meta zero. São coisas distintas. Eu posso atender a responsabilidade fiscal, mas sem sacrificar tanto o povo brasileiro e sem sacrificar tanto obras públicas que precisam ser feitas nesse momento. Ou seja, eu tenho que encontrar esse equilíbrio. Encontrar esse equilíbrio não significa ser irresponsável, mas seria compatibilizar o que é o interesse social com aquilo que é o interesse da estabilidade financeira. É claro que cada ministro, e isso é natural em qualquer governo, ele vai puxar brasa para a sua sardinha, e por isso que é vantagem que temos vários ministros que pensam. Então, por exemplo, um ministro que faz obras, ele vai querer todo o dinheiro possível para obras. Um ministro da Fazenda vai querer todo o possível para gerar um déficit zero. Ou seja, assim é a vida. E o presidente da República, que é o eleito, ele vai dosar esse equilíbrio. Se o presidente da República não tivesse nenhum compromisso com o equilíbrio fiscal, aí seria, nossa, ele vai propor. Ele não está propondo um desequilíbrio fiscal, ele está propondo, inclusive a sua fala é clara, ele fala, olha, 0,25%, o que significa? Nada. Se eu tiver que cortar muitas obras necessárias para o povo brasileiro por 0,25%, isso não afeta a responsabilidade fiscal, qual é a ameaça que isto traz? Nenhuma. Ou seja, há pessoas que querem que o mercado seja a razão de ser finalística de qualquer governo.
Não é verdade. O mercado ele é muito importante, você tem que atendê-lo para fins de dar estabilidade econômica, mas o mais importante disso tudo é o povo brasileiro, aquele que precisa de certas obras, que precisa ter o ataque a certas situações emergenciais e que o governo não pode deixar de fazer. Então, portanto, o presidente da República, a meu ver, fará o equilíbrio necessário, não para atender ministros, porque ministros não são atendidos, ministros eles aconselham, o eleito é o presidente, né? Então, diante desta situação, o presidente da República tomará uma posição de acordo com aquilo que historicamente ele sempre fez, compromisso com a responsabilidade fiscal, mas ao mesmo tempo compromisso com políticas de governo voltadas à maioria do povo brasileiro. Senhores, obrigado pelo debate de hoje. O grande debate termina aqui. Lembramos que as opiniões que foram emitidas pelos comentaristas não refletem necessariamente a posição da CNN. Para você, uma boa noite e até amanhã.